Agora sim. Bom dia você que está acompanhando a partir de agora o Jornal do Servidor. Estamos ao vivo neste dia 17 de agosto, né? Daqui a 10 dias é aniversário de um cara muito bonito, simpático, querido, gente boa demais da conta. E está aceitando presentes desde agora. Bom, mês de agosto, estamos com mais uma edição e hoje é um dia fechado, 20ª edição no Jornal do Servidor. O tempo vai passando rápido, né? É ligeiro para passar o tempo. Estou ao lado do nosso presidente. Bom dia, presidente Adriano Perotti. Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os servidores da Prefeitura de Sinop. E mais uma vez, né, Rudy, é com um grande prazer que a gente está aqui para esse bate-papo, esse canal de informação para você, servidor público municipal de Sinop. Muito bem, para você que está nos acompanhando, eu e Adriano Perotti, como vocês estão vendo aí, na nossa live, mais um dia com muita informação. Você já pode ir mandando os seus comentários, deixa eu até abrir a abinha aqui de comentários, que a gente vai estar falando com você, conversando com você. Hoje temos muitos assuntos, né? Temos a agenda da semana, que foi extensa. O presidente foi a São Paulo e voltou, para você ter uma ideia, dentro dessa agenda. Vamos falar também sobre a questão dos 2%, que foi questionado, inclusive, na Câmara Municipal de Sinop, na última segunda-feira, e o sindicato recebeu um ofício sobre isso, enfim, daqui a pouco o presidente vai falar sobre essa situação. Exames, né? Vamos falar sobre a nossa sede recreativa, enfim, vamos falar sobre vários assuntos importantes, e inclusive um tema importantíssimo é a previdência do servidor, essa visita que a gente falou sábado passado, e que vamos estar falando nela, essa visita a São Paulo, que não foi uma visita, foi uma visita de trabalho, né? Só mandar aqui, você vai mandando seu comentário, deixa eu só puxar esse comentário aqui, colocar aqui, né? A Juliana Pereira, bom dia Juliana, obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? Já vamos pedindo para você compartilhar aí na sua linha do tempo a nossa live, mandar nos seus grupos de WhatsApp, vai falar sobre a aposentadoria do servidor, vai falar sobre os 2%, vai falar sobre vários assuntos importantes relacionados ao servidor público municipal de Sinop, tá bom? Bom, presidente, vamos começar com a agenda da semana. O que foi que o senhor, quais os principais fatos desta semana que a gente pode destacar que o senhor esteve representando o servidor público municipal? Bem, Rudy, é basicamente assim, essa semana a gente ficou até quarta-feira só em Sinop, só segunda e terça, e na segunda-feira a gente teve uma reunião com o vereador Billy aqui no sindicato para a gente tratar, até dar alguns esclarecimentos que ele solicitou sobre o que estava acontecendo com essa questão da ação dos 2%, dos chamados precatórios que a prefeitura tem que pagar para os servidores, esse ano aí na casa de quase 15 milhões, e o ano que vem diz que já está passando 60 milhões de reais. E também a gente teve daí a viagem para São Paulo para a gente estar participando da Assembleia, junto com a Cássia, diretora do Previ Sinop, e conselheiros fiscais e conselheiros curadores do Previ, todos servidores de carreira, da Assembleia do Fundo de Investimento São Domingos, que é um fundo que o Previ aplicou um recurso lá em 2012, que agora ele começa a dar problema, infelizmente. Então a gente, no decorrer desse nosso bate-papo, Rudy, a gente vai estar explanando para os servidores esses dois. O Fundo São Domingos, o que a gente ouviu lá em São Paulo, na Assembleia, teve 38% dos cotistas desse fundo participaram da Assembleia. Uhum. Por incrível que pareça, boa parte, Instituto de Previdência Municipal também tinham dinheiro investido nesse fundo e estão tendo problemas com esse investimento. E também a gente fazer um breve relato da ação dos 2%. E eu vou ser meio maçante hoje e eu vou puxar lá do início de novo, Rudy, de quando originou essa ação, para deixar claro para o servidor como começou e como está essa ação dos 2%, em que pé está a situação dos precatórios na Prefeitura de Sinop hoje. Muito bem, galera. Tá aí, essa questão dos 2% é séria, é um assunto delicadíssimo, mas também tem essa questão dos investimentos, né? Deixa eu mandar aqui o bom dia, presidente, porque graças a Deus, né, a audiência bombando, a Kátia tá lá
mandando bom dia, Kátia Amorim. Obrigado, Kátia, pelo carinho da audiência. Né? A Kátia tá conosco lá nessa nossa live. Sebastião Francisco. Bom dia, Sebastião. Obrigado pelo carinho da audiência, tá, Sebastião? Elvis de Souza. Bom dia, meu presidente. Bom dia, Elvis. Bom dia, um abraço para você, para a família e para toda a comunidade sua aí na igreja. Bom, vocês viram bater a cabeça que eu tô olhando o áudio aqui, que às vezes o áudio não... Nesse aqui que vai prefeito, tá? O Elvis já foi, agora a Kátia também. Ela tá mandando outro bom dia aqui, deixa eu ver o que ela tá mandando. Bom dia, mas bom dia mesmo. Ó, tá otimista ali, né? Tá animado, tem que ser assim. Final de semana, né? O Ivan Chagas. Bom dia, ótimo final de semana para vocês. Obrigado então pelo carinho da audiência. Tá lá todo mundo falando com a gente, conversando com a gente, gastando as palavras com a gente. Mande nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe aí no seu Facebook. É muito bom que você participe conosco desta nossa live, tá bom? Presidente, primeiro assunto então, vamos falar sobre a questão das pregatórias lá de São Paulo, da sua viagem para São Paulo. Da reunião com o Previ, não o pregatório. Isso, exatamente. Isso, que tem a ver com esse negócio. Com o fundo, exato. Isso, com o fundo, tá. O fundo lá de investimento. Deixa eu baixar meu volume aqui, que ele está atrapalhando eu mesmo aqui, né? Muito alto. Vamos lá, presidente, eu vou mostrar algumas fotos enquanto o senhor fala e o senhor vai falando sobre esse assunto, para que você possa entender. Eu vou explicar para passar a palavra, por exemplo, eu não tenho aqui, né? Há alguns anos atrás, o Previ Sinop fez um investimento de, salvo engano, 2 investimentos de 5 milhões de reais. Para que esse dinheiro ficasse nesse fundo, que daqui a pouco ele vai falar qual, por até 2022, 2024. Para retirar só nesse período. O que aconteceu? Né? Um investimento, esse último agora, ele vai falar deste último, ele tinha um lucro, num primeiro momento, o dobro, de 5 milhões já tinha 11, quando foi olhar tinha 6. Um trem que era para dar lucro, não está dando lucro, se brincar não vai nem conseguir tirar o que você investiu. Mas enfim, quem vai poder falar com a autoridade e viu o que de fato aconteceu, porque aconteceu uma reunião nesta semana, lá em São Paulo, envolvendo os representantes do Previ, o sindicato e outros investidores com esse fundo. O presidente vai falar o resultado desta reunião e o que ele achou de tudo isso. Com você a palavra, presidente. Bom, Rudy, primeiro, antes da gente começar a falar do fundo, eu acho que a gente tem que falar da responsabilidade dos gestores. Quando eu falo do responsável do gestor, Rudy, é diretamente do gestor prefeito. O prefeito ele é eleito não para administrar o município por apenas 4 anos. Ele tem que administrar o município para mais 8, 10, 12 anos após ele ter deixado a gestão. Porque de nada adianta um gestor administrar por 4 anos para ele e deixar o município com um monte de problema para o próximo e para o próximo. Por que eu estou falando isso? Tá aí a foto. Por que eu estou falando isso? Da responsabilidade do gestor. Lá em 2012, foi feito o investimento num fundo chamado Fundo São Domingos, e foi um investimento de ordem política e não de ordem técnica. Correto? Uhum. Ou seja, o nosso Previ Sinop ele não era administrado ainda por um servidor de carreira, era administrado por uma pessoa nomeada pelo então prefeito da época, uma pessoa de fora que, como eu brinco, caiu de paraquedas dentro do serviço público, e essa pessoa fez o investimento num fundo imobiliário. Fundo imobiliário é fundo a longo prazo. No caso São Domingos, ele teria um prazo de 10 anos. Se investiu em 2012, se resgataria o valor em 2022. Dentro do Previ Sinop, até onde a gente pesquisou, não foi encontrado nenhum documento que abonasse esse fundo, ou seja, que transparecesse ter segurança para o Instituto de Previdência estar aportando lá 5 milhões de reais na época, num fundo que ia ficar 10 anos fechado sem você ter possibilidade de resgatar.
Até 3 meses atrás, aparecia muito bonito e formoso lá esse fundo. A conta tinha de 6 milhões, tinha 11 milhões já. De repente, de 5 milhões tinha 11, de repente... Para 6. E a informação que a gente teve na reunião antes de ontem lá em São Paulo é que para o balanço desse mês vai cair mais ainda. Ou seja, tinha 11, veio para 6 e teoricamente pode ser que no balanço agora de final de agosto ele baixe dos 5, que era o valor original do capital. Quer dizer, o investimento de anos foi investido em 2013, ou estou errado? 2012. 2012. Para 19 é alguns anos, salvo engano, são 7 anos. Exato. Não estou equivocado. Eu investi 5, não estamos falando de dinheiro que pinga, né? Então, nós estamos falando aqui de 5 milhões de reais. Grana. É só pegar um salário de 2 mil reais, que é um bom salário para a família, e multiplicar, dividir por 5 milhões, você vai trabalhar a vida inteira e talvez não ganhe isso. Hoje, passados 7 anos, de 11 mil do nada vai poder cair para 5 milhões? E aonde está? Caiu para 6 e provavelmente, liberando o balanço agora de 31 de agosto, ele diminua dos 6. Então isso causou até preocupação tanto na gente quanto nos outros investidores que estavam lá, que boa parte são Instituto de Previdência Municipal, inclusive estudos aqui de Mato Grosso também, como o de Várzea Grande, por exemplo, estava lá também. Fez um investimento na época, me parece que de 3 milhões de reais também. Sinop foi um dos que mais investiu, pelo jeito. Não, tem municípios que investiram o dobro, até o triplo do que Sinop investiu. Infelizmente. Então, o nosso não é o que mais investiu, mas está todo mundo perdendo. Senhor presidente, deixa eu fazer uma pergunta. Se o senhor me permitir, posso fazer? Sim. Isso não tem cara de esquema de corrupção? O senhor me desculpa. O senhor toma aqui 5 milhões, que foram 10 milhões, né? Foram 10 milhões. Toma 10 milhões, depois você me deu. Porque um fundo de alto risco. Tudo que tem, quem mexe com bolsas, bolsa de valores, sabe disso. Tudo que é de alto risco, tudo que é muito lucrativo no primeiro momento, são investimentos de alto risco. É investimento que você tem um risco maior de perda. Bom, quando a gente fala risco, é porque você pode investir e ter uma perda maior. Perder mais. Por ser um fundo imobiliário, o que você acha? Queria a sua opinião, porque é importante. Fala-se muito sobre isso. Por ser um fundo imobiliário, teoricamente, esse fundo ele tem que ter patrimônio. Se é um fundo imobiliário, o fundo ele tem que ter terrenos, ou ele tem que ter um prédio em construção, que já está sendo colocado à venda os apartamentos, ou ele tem que ter prédio já construído. O que não foi passado para os investidores na Assembleia quais são os ativos desse fundo. Então, os administradores lá não souberam dizer, muito estranho, e pediram prazo para estar encaminhando para todos os investidores a relação dos ativos, dos imóveis que o fundo tem. Porque a partir da hora que eu faço um fundo imobiliário, é para quê? É para investir em empreendimentos. Ainda que eles não tivessem um cruzeiro, R$1. Mas se tiver o patrimônio ele pode ser vendido e o fundo é liquidado. Então, o que se espera agora dessa empresa que administra, da corretora que está administrando o fundo, que ela passe para os investidores, para todos, a relação de patrimônio do fundo. O que o fundo tem? O fundo tem um terreno lá em Maceió, o terreno vale 100 milhões de reais. Ponto, já é um patrimônio. O fundo tem um terreno lá no Rio de Janeiro. O fundo construiu um prédio lá não sei aonde. Então, o que precisa saber? Se existe realmente patrimônio, se existe, aí o fundo pode ser colocado em liquidação, vende-se tudo e rateia percentualmente cada um com a sua parte de acordo com o percentual de cota que investiu no início. Isso não deveria ter sido feito lá, quando eu peguei 10 milhões da aposentadoria do servidor e dei para esse fundo? Essa verificação de patrimônio, se era um instituto sério? Não, de patrimônio não, porque ele cria o fundo para levantar o patrimônio. Né? Na verdade é isso. Ela pegou dinheiro para comprar terreno e fazer para levantar o patrimônio. Então, essa análise eu acho que não. Mas a análise que se era administrado por uma administradora segura, se a corretagem era feita da Bolsa de Valor, porque são duas empresas, tem o corretor e tem o administrador. O corretor
é bolsa de valor. O administrador é o que gerencia os ativos e passivos do fundo. Então o estudo tinha que ter sido feito lá atrás, se era idôneo. Agora, até onde a gente apurou no Previ, só existe um documento no Previ. O extrato transferindo 5 milhões da conta do Previ para a conta desse fundo. É tudo muito suspeito, né? Quem que eram os responsáveis, né? Secretário de Finanças? Tudo muito suspeito. Na época a diretora, na época a diretora, se eu não me engano, era Poliana, o nome dela, que era diretora do Previ. E eu acho que o financeiro, o tesoureiro, se chamava alguma coisa assim. Então, com o aval dessas duas pessoas, teoricamente esse dinheiro foi investido lá. Frisando que a responsabilidade da Previ Sinop direta é do gestor. Então, quem nomeou esses dois servidores comissionados para administrar o Previ? Na época, o prefeito Juarez Costa. Então, houve-se essa falha muito grande, inclusive até me parece que enquanto o senhor está falando, tem aqui um Cleiton, deixa eu ver se me lembro de uma grana que sumiu de um investimento lá atrás, no tempo do ex-prefeito. Ninguém mais tinha falado nesse assunto. Ótimo desenterrar isso, parabéns. Esse dinheiro, Clairton, é outro. Exatamente, Clairton. Para deixar claro para quem está acompanhando a gente, essa questão do Previ eram dois investimentos, Clairton. Era aquele... Falei do Previ no caso, né? Isso, era aquele que nós infelizmente perdemos e até hoje se arrasta no Ministério Público com investigação, que era um fundo de investimento, e esse é outro fundo de investimento, os dois feitos na mesma época, no mesmo ano. Para a mesma empresa? Não, são empresas diferentes. Os dois feitos no mesmo ano, pelos mesmos gestores do Previ, em 2012. Entendeu? Não que a gente está dizendo, o culpado é o fulano e ciclano que aplicaram. O mínimo que teria que ter tido feito era ter pesquisado se era viável ou não, se era seguro ou não. E isso nós não localizamos documento. É um investimento de 10 anos, né? 10 anos. Para 10 anos. Até me parece que o vereador Leonardo Viseira até quer fazer um pedido de abertura de CPI para desenterrar isso. Ele falou isso na última sessão ordinária. Para desenterrar isso. Eu acho interessante, porque mesmo que a gente não consiga reaver esse valor, a gente tem que dar clareza para saber o que aconteceu. Porque a equipe que está lá no Previ hoje, o Rodi, é uma equipe muito séria. Hoje o Previ, eu falo com toda franqueza para você, ele é administrado por servidores públicos concursados. Depois daquele primeiro problema dos 5 milhões que o Clairton citou aí, por uma solicitação nossa do sindicato e até uma pressão de alguns servidores, o prefeito na época, ele mudou a legislação do Previ e colocou que para ser diretor do Previ tem que ser servidor público de carreira, que tenha formação em contabilidade, economia ou administração ou direito. Então, criou-se uma série de mecanismos para tentar blindar o Previ, para não deixar que nomeassem pessoas com pouco conhecimento ou com pouco compromisso para ser diretor do Previ. Agora tem um detalhe, presidente, que eu acho que é importante frisar. Caso seja independente, mas se houve negligência e irresponsabilidade, uma CPI, ela vai poder, quem sabe no futuro, punir, porque ela faz todo um levantamento e entrega para o Ministério Público, já bem mais investigado. Exato. Porque uma CPI tem até poder de polícia, não, o Ministério não tem. O Ministério tem muita coisa para fazer, tanto que tem esse dos 5 milhões que está lá engavetado, ninguém tira o pé do chão para resolver problema. Você vê um exemplo aqui, pessoas que são condenadas e a condenação ela já caducou de tanta demora, né? Pessoas que são caçadas e quando de fato são punidas, o mandato terminou. Temos aqui o caso do Fiuza. 4 anos, ele ganhou e não levou. Que seria senador da República, mas ele já tinha terminado o mandato. Então a gente sabe como funciona. Mas a CPI, ela pode se aprofundar e quem sabe levar a responsabilizar se houve, estamos dizendo que houve, se houve de fato negligências graves nesses investimentos, que é a aposentadoria do servidor público municipal. Exatamente. Acho que de suma importância é esclarecer isso. Esclarecer, primeiro, por que foi investido nesse fundo? Qual era a garantia que tinha? Quais foram os estudos que apresentaram na época? Onde está arquivado lá no Previ Sinop esses estudos?
que passou segurança para os gestores da época fazerem o investimento. É o básico, para a gente tirar a dúvida de uma vez por todas e falar, não, realmente vocês investiram com conhecimento de causa e o fundo deu problema hoje. Que pode acontecer também. Pode ter dado problema, aí não fica o diz que me diz. Resumindo, a visita a São Paulo foi essa, passei muito frio, peguei gripe. Não, mas você já estava com gripe. Piorei na verdade. Pegar o jornal da semana passada e pegar você tossindo. Então, agora eu não estou tossindo mais. Agora não está tossindo, Mas a gente queria ter voltado com respostas boas e a gente voltou com uma preocupação a mais. Resumindo, se o Sinop quiser sair do fundo hoje? Hoje não tem como sair, porque ele é um fundo fechado, um fundo imobiliário de longo prazo. Poderia ser resgatado em 2022. 2022 está aí. Como eu faço para sair de um fundo desse? Eu tenho que pegar, contratar uma corretora e colocar minhas ações à venda na bolsa. Agora eu te pergunto, quem vai querer comprar a ação de um fundo desse? Um trem que estava com 11 milhões. Vamos lá. Quem vai querer comprar ação? Então hoje, infelizmente, então vai depender muito. Vai ter um fundo previsto. Vai depender muito do que a empresa vai apresentar nos próximos 30 dias de patrimônio. Claro, se tiver um patrimônio realmente lá documentado e sério, o fundo ele ainda tem valor. Agora, se a empresa não apresentar nada, quem que vai querer comprar um investimento fictício, vamos dizer assim? Então hoje, humanamente impossível você conseguir se desfazer dessas ações. Se fosse assim, eu tenho ação do Tesouro Nacional, contrato uma corretora, vou lá e boto na bolsa de valor e vendo. Eu tenho ação da Petrobras, eu comprei ação, tem uma corretora que administra para mim, eu falo, eu quero vender minhas ações da Petrobras, jogo na bolsa, vendo rapidinho. Agora, esse tipo de investimento é humanamente impossível se desfazer antes de 2012. Então a gente tem que acompanhar e torcer que para consiga resgatar pelo menos os 5 milhões que foi investido lá atrás, há quase 10 anos atrás. É importante frisar também, né? Assim, que eu acho que a gente pode falar, presidente, é que o Brasil vive uma crise já tem uns 4 anos, inclusive imobiliária, né? Nas grandes cidades. Aqui no interior não, Sinop não é uma realidade que nós possamos levar como base. Mas dependendo do local que você faz investimento, os compradores e imobiliário depende dos compradores. Se o cara fez lá projetos para Minha Casa Minha Vida 1 ou 2, tá difícil para sair dinheiro. Você vê aqui que o Nico Baracate está parado. Então, pode ser, e vamos torcer, né, para que nesse balanço eles apresentem lá, que eu acho estranho eles ir para uma reunião e não ter o ativo dessa empresa, né? Olha, gente, nós temos isso de patrimônio, mas nós temos isso de passivo. Então, nós precisamos resolver isso aqui, né? Não levaram nada. Você fica, como o senhor disse, fica assustado. Como que não tem ativo, né? Não se apresenta ativo. Mas se tiver um ativo, de repente, por conta dessa crise, a falta de dinheiro no mercado para as pessoas comprarem uma casa, comprarem um apartamento, que Sinop, como a gente fala, Mato Grosso, que é a nossa região, vive algo que não se compara a quase nenhum lugar do Brasil. Então, de repente, tem uma saída no fim do túnel, porque se tudo acontecer como estão dizendo, previdência e tal, com tudo que a gente tem que discutir sobre isso, mas pode ser que nos próximos anos o Brasil dê uma respirada, o dinheiro circule mais e aí a perda seja menor ou então o lucro seja um pouquinho maior do que se investiu. Mas isso é tudo coisa que só vai poder ser analisado após a apresentação do patrimônio da empresa, né? Exatamente. E para encerrar esse assunto, Rudy, até dar um puxão de orelha aí na orelha de 3 mil servidor, que vai virar 6 mil orelha, né? É muita orelha. É muita orelha. Gente, nós, enquanto servidor público, nós temos que cuidar da Previdência. O Previ Sinop, ele não é uma extensão da Prefeitura, quero deixar bem claro para vocês todos isso, ele não é uma extensão da Prefeitura, Previ Sinop não é puxadinho da Prefeitura, ele não é administrado pela prefeita ou pelo secretário de Finanças. Previ Sinop ele é uma autarquia. O que é uma autarquia? É uma empresa pública, é uma autarquia que cuida da nossa aposentadoria. Essa empresa pública, Previ Sinop, ela tem 3 mil donos, 3 mil segurados, que contribuem mensalmente para o caixa do Previ, com 11%, e o empregador, no caso Prefeitura e Câmara de Vereador, com mais quase 15%. Então, 25%
cada R$100 que a Prefeitura e Câmara paga para servidores, R$25 vai para o caixa do Previ para custear nossa aposentadoria. Então nós, os servidores, temos que ter a consciência de que nós temos que cuidar do Previ. E o cuidar é ir lá e participar. Lá hoje nós temos o Previ administrado pela Cássia, que é a diretora do Previ. Ela é servidora concursada desde 1990, 95, coisa assim. Aí a estrutura administrativa do Previ tem o Conselho Fiscal, que tem um conselheiro eleito pelos servidores, um conselheiro indicado pela Prefeitura e um conselheiro indicado pela Câmara, todos servidores de carreira. E tem o Conselho Curador, que é a mesma coisa, um conselheiro eleito, um conselheiro indicado pela Câmara e um pela Prefeitura, todos servidores de carreira. Então, essa é a equipe que cuida da gestão financeira do Previ. Só que nada impede que nós, os servidores públicos, passamos lá de vez em quando, bate na porta da Cássia, diretora: Cássia, eu sou fulano de tal, trabalho na educação, na saúde. Como que está a nossa previdência? Está tudo em ordem? A Prefeitura está pagando, passando o repasse certinho? Como está nossos investimentos? Porque se nós não tivermos essa consciência, Rudy, e deixar tudo por conta, corre o risco de, infelizmente, acontecer o que aconteceu com esse negócio lá em 2012. Então, o Previ Sinop é uma empresa pública que tem 3.000 donos, todos os servidores da Prefeitura e Câmara de Vereador. Por isso, é importante que o servidor passe a olhar o Previ com outros olhos e dar o valor que tem que se dar ao Previ Sinop. Muito bem, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial e na sequência 2% é o tema e a reunião com o Billy, que acho que também foi sobre os 2%. Isso, né? exatamente. 2%, que é... Todo mundo, servidor já sabe que é os 2%, né? Não preciso explicar aqui não, mas depois do intervalo eu explico. Rosana, bom dia a todos, que Deus abençoe. Obrigado, Rosana. Rapidinho, a gente vai falar só da farmácia do servidor e a gente volta na sequência, tá bom? Fique aí, não saia daí. Volto já. Agora de segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Atendemos toda a população de Sinop região. Servidor filiado ao sindicato tem preço e parcelamento diferenciado. Farmaserb, uma farmácia completa para atender toda a sua família, com atendimento de qualidade e preço justo. Na Avenida das Figueiras, anexo ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop. Disque Remédios, 3532-6434. Farmaserb, a farmácia do servidor. De volta com o nosso Jornal do Servidor. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Agamenon, que está lá nos acompanhando. Bom dia, querido, pelo carinho da audiência, tá? Gente, pedindo para você curtir aí a nossa live, compartilhar na sua linha do tempo, né? E também mandar nos grupos de WhatsApp, gente, vamos assistir o Jornal do Servidor e tal. Ô, Rosana, obrigado, tá? Manda um abraço para quem está nos acompanhando aí, meu presidente. Um abraço para todos os que acompanham a gente aí ao vivo no sábado e aqueles que acompanham depois e curtem e replicam aí o nosso jornal, porque a ideia é justamente a gente estar passando informação para o servidor. E voltando a frisar mais uma vez o Previ, que eu sou até maçante, gente, cuidem, ajudem a cuidar do que é nosso. O Previ Sinop é do servidor e não da empresa prefeitura. Nós temos que estar sempre de olho lá, porque lá é o nosso futuro, é a nossa aposentadoria. A gente não quer uma previdência falida, como o INSS ou como o Instituto de Previdência do Estado, que não dá conta de pagar os aposentados. Vamos lá, aqui. Muito bem, presidente, está você aqui no cantinho, né, para todos te verem aqui. Bom, e essa reunião, vou colocar você aqui no cantinho de baixo. Aqui. Deixa eu colocar você aqui nesse cantinho. Aqui. Pronto. Essa reunião aí a gente teve na segunda-feira de manhã com o vereador Billy, para a gente falar um pouquinho sobre as ações que os servidores, o sindicato tem contra a prefeitura, chamadas ações dos 2%, a progressão por antiguidade e merecimento, e também sobre os precatórios que a prefeitura tem que pagar esse ano e tem que pagar o ano que vem.
explanamos para o vereador desde o início como se originou esse passivo judicial contra o município. Ele entendeu bem e se demonstrou preocupado, tanto que na segunda-feira mesmo ele fez uma indicação ao presidente da Câmara, ao vereador Remídio, para que convocasse o secretário de Finanças e também o jurídico da Prefeitura, para estar tendo uma reunião com todos os vereadores e o sindicato para a gente estar discutindo essa situação dos precatórios que muito nos preocupa. Por 2 pontos. Primeiro, é o direito do servidor de receber, correto? A Prefeitura não pode protelar o pagamento. Hoje, o município fala assim para mim, eu não tenho condição de pagar uma ação judicial, aí a pergunta que eu faço, quando o município, a Prefeitura Municipal de Sinop, a empresa Prefeitura, se preparou para pagar essas ações? Essas ações, elas se originaram com o direito lá em 2001, onde 2002, 2003, 2004 até 2009, a gente sempre cobrava via ofício, o município pague o que é de direito do servidor. A Câmara de Vereador, o Poder Legislativo já está pagando e o Executivo, que criou a lei, não colocou na folha. O próprio que criou, que foi o Nilson Leitão, que não pagou, foi isso? Exatamente. Ele criou e ele não pagou. Exato. Foi criado na gestão do Nilson Leitão, alterada uma legislação, onde dava uma progressão de 2% ao ano para cada servidor. Nilson Leitão passou os próximos 7 anos do mandato dele e não colocou a lei em prática. Juarez Costa... É uma justificativa eu criar uma lei e não cumprir? A própria lei que eu criei? Não sei. E nós temos documento para comprovar que a gente sempre cobrou via ofício os gestores que colocassem a lei em prática. Juarez Costa assumiu em 2009 e disse que até setembro de 2009 colocaria em prática. Mas, como era uma lei feita pelo ex-prefeito, ele não ia colocar em prática. Quando foi em outubro de 2009, as ações individuais começaram a entrar no fórum aqui em Sinop. Não se deu a devida importância ao tema e originou essa celeuma toda. Teve ação coletiva também. Em 2017, quando a prefeita Rosana ganhou a eleição, Ganhou em 16. Ela assumiu primeiro em 17. 17. Isso. 2017 ela assumiu, correto? 2016, 19 ou 17 de dezembro de 2016, nós tivemos uma reunião no escritório dela ali na Avenida Jacarandás. Antes dela assumir como prefeita, toda a diretoria do sindicato, ela e o ex-procurador jurídico dela, Dr. Marcel. E lá nós alertamos a Rosana, existe o passivo e vai te dar problema. Então nós já estamos falando de 2 anos e meio que ela foi alertada. Vai fechar 3 anos. Agora em dezembro. O que a prefeita Rosana Martinelli fez também para se prevenir quanto a essas ações? No meu ponto de vista, da questão financeira, não fez nada. Simplesmente deixou as ações correr, achando que não ia cair no mandato dela, como o Juarez fez, e explodiu tudo de uma vez só no mandato dela. Vendendo pro água, próximo prefeito. Resumindo, o ano que vem a prefeitura tem que pagar 65 milhões de precatório e o secretário de Finanças diz que não tem de onde tirar. Resumindo, a situação é essa. Então, o motivo da reunião com o presidente da Câmara de Vereadores e os vereadores e o secretário de Finanças é para a gente tentar entender como que vai ficar o ano que vem, porque isso aí não se questiona se a prefeitura pode pagar ou não, isso é direito do servidor. Vou até mostrar o ofício aqui, presidente. O senhor vai assumir aí. Deixa eu colocar. Tá. Isso é um direito do. Isso é um direito. Ofício. Esse é o ofício que nós recebemos do presidente Remídio. Quer que eu leia aí? Isso, sim, pode Deixa eu ler aqui, ó. Eu estou aqui pertinho aqui, gente, porque para que vocês possam, né? Aos senhores, Astério Gomes, secretário de Planejamento e Finanças, foi encaminhado a todos, tá? Paulo Abreu, diretor da Prodeurbis, Ivan Schneider, procurador jurídico da Prefeitura de Sinop, Adriano Perotti, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Sinop. Vereadores Leonardo Vizeira, Lindomar Guida, Luciano Titolina, Tony Lennon, Adenilson Rocha, Billy Dal Bosco, Dilmair Calegaro, Ícaro Franço Severo,
Joacir Testa, Joaninha, Maria José da Saúde, Mauro Garcia, professora Branca e professor Edivaldo Costa. Ao cumprimentá-los cordialmente, utilizamos o presente expediente em atendimento ao requerimento verbal do vereador Pires Dal Bosco para convidá-los para uma reunião a realizar-se no dia 21 de agosto de 2019, às 14 horas, na sala de reuniões desta Casa de Leis. Enfim, então dia 21, é isso, né? Agora de agosto, dia 21, deixa eu só ver que dia da semana que cai, para a gente já deixar alertado aqui ao cidadão. Será na próxima quarta-feira a reunião com os vereadores. Foram convidados a Célio Gomes, que é o secretário de Finanças, que é de lá que sai o dinheiro, procurador jurídico, da Prodeurbis eu não entendi por que. O da Prodeurbis é porque existe um projeto de lei que deve estar indo ou já foi para a Câmara. Foi e voltou. A informação que eu tenho que ele foi, mas foi mal mandado, teve de voltar. Para o município vender alguns imóveis, o município tem muita área pública que fica criando mato. Uhum. Cada loteamento que é aprovado tem que destinar um percentual para a área pública e doar para o município para reserva institucional, para fazer escola, creche, etc. Que é lei. Que é lei. Ocorre que, como sair um loteamento do lado do outro, não tem nexo eu fazer uma escola numa rua, tem loteamento que é 2 ruas só. Não tem nexo eu fazer uma escola numa rua e uma escola dali 2 ruas. Então acaba sobrando esses imóveis. Seria uma das propostas? O município, como ele já fez em períodos passados, vendeu área para comprar maquinário, a proposta seria o município vender área para começar a levantar esse recurso para pagar os precatórios. Porque senão o que pode acontecer? O precatório ele é uma verba alimentícia, era salário. Pode ocorrer do município começar a ter sanções, começar a ter bloqueio na conta se ele não empenhar esses 65 milhões para pagar. Ou seja, o servidor ganhou judicialmente a ação por uma irresponsabilidade dos 3 gestores, porque isso é irresponsabilidade dos 3 gestores, não deram importância o suficiente a uma lei que foi aprovada, votada, aprovada e sancionada. Vale frisar que já perderam... Gente, eu quero falar sobre isso, a gente fala um monte de vezes aqui no nosso jornal, mas é bom repetir, porque tem gente que às vezes não está atento, né? Até por isso a internet, às vezes acabam não prestando muita atenção. A prefeitura perdeu na primeira instância aqui no município de Sinop, perdeu lá em Cuiabá, no Tribunal de Justiça, e parece que o doutor Ivan quer recorrer ao STF, na terceira instância. Mas as 2 derrotas aqui, ou no colegiado de Cuiabá, foi por unanimidade, pelo que eu fiquei sabendo, o senhor pode me corrigir. Então a possibilidade de uma reversão disso na justiça é 0. A possibilidade é 0. E quanto mais se protela, quanto mais a empresa-prefeitura tenta enrolar, maior fica a conta. É igual esses precatórios que tem para pagar o ano que vem. Ora, se você não pagar o ano que vem, você protelar por mais 1, 2, 3 anos, a conta só vai aumentar. Então, qual é a vantagem para a empresa-prefeitura, esquecendo o gestor, que o gestor é passageiro, mas a empresa-prefeitura fica? Qual é a vantagem para a empresa ficar protelando as coisas e aumentando o passivo? Aumentando a dívida, né? A dívida. Ficar mais claro. Porque a gente tem que se preocupar em sanar, enquanto gestor, em sanar a dívida, achar um mecanismo para falar, olha, eu vou pagar dessa forma aqui. Pagar em 10 anos. E eu vou conseguir pagar e resolver. 6 milhões por ano. Então, por exemplo, né? Houve essa cogitação, só que a empresa-prefeitura, quando eu falo para ti que foram irresponsáveis, a empresa-prefeitura perdeu o prazo de fazer isso. De acordo. O prazo de acordo era lá atrás. Então a empresa-prefeitura, o departamento jurídico da prefeitura de Sinop, ele perdeu o prazo de propor um acordo. Ele perdeu, então a ação... Agora é pagar e pagar. Agora é pagar e pagar, não tem por onde fugir. Eu não tenho dinheiro. Mas não tem dinheiro, mas você está devendo. Eu não tenho dinheiro, mas eu estou. Aí a gente faz dá uma misturada geral. Eu não tenho dinheiro, mas eu estou pagando terceirizada com preço absurdo. E tem um orçamento de 400 milhões, né? Então vai ter a reunião. Dá para bloquear. Vai ter a reunião bloquear na conta. Dia 21 próximo agora, com o secretário de Finanças e com os vereadores.
e de lá a gente sai com alguma definição para ver o que vai acontecer o ano que vem. Esse ano vai ser pago em torno de 15 milhões de reais, até onde eu fiquei sabendo, deve ser pago até novembro. Me parece que esse dinheiro até já foi para a conta do tribunal, e quem faz o pagamento precatório daí é o tribunal e não a prefeitura. Então, em torno de 15 milhões de reais vão ser pagos para relacionado aos 2%. Aos 2% e a outras ações que existem também que tem precatório. Mas a maior parte é o 2%. Então já tem gente recebendo os 2%. Sim, já tem gente que vai começar a receber e vai vir de uma pancada só para, eu acho que umas 200, 150, 200 pessoas até o final do ano que vão receber. Existem ações pequenas, ações aí de 8, 10, 12 mil reais, e existem ações de 300, 400 mil reais. Por exemplo, a ação de um médico que ganha bem, ela não vai ser por menos de 300 mil reais o precatório. E cada vez que a prefeitura protela, aumenta a dívida. Então, qual é Tudo poderia ter sido de um acordo para pagar até em 20 anos, né? Na verdade, anos, se lá atrás tivesse tido seriedade, sem juros, seriedade de começar a pagar antes de se entrar na justiça, não tinha acontecido isso. Por isso que no início do programa eu citei aqui, o gestor, o prefeito, ele não é prefeito só de 4 anos. Uma gestão boa, ela vai se refletir pelos próximos 12 anos. Uma gestão ruim, ela vai se refletir, os reflexos negativos dela pelos próximos 20 anos. Ou mais. Então, o gestor ele não é de 4 anos. O gestor, ele é de no mínimo 3 mandatos à frente. Então, se eu me programei o município para os próximos 16 anos, eu não tenho problema. Se lá atrás tivessem dado a importância a esse tema, hoje a gente não estava falando disso aqui. Você está falando de uma lei que foi criada em 2002? 2001. Quando você fala que eu diria que mais. Nós estamos agora em 2021, daqui a 2 anos, vamos fazer 20 anos. A prefeitura são 67 milhões, pelo que eu ouvi falar. Para pagar vai no mínimo 5 anos aí. Né? Se não tiver nenhum bloqueio judicial que inviabilize, inclusive, o município. Então, quer dizer, nós vamos ter 20, 25 anos de problemas criados por um gestor lá atrás. Ou mais ainda, né? Ou mais. Porque se vai recorrer à terceira instância, demora mais um tempo, se enrola, de repente pode chegar até a 30 anos de problemas para o servidor, para o munícipe, quem paga essa conta somos todos nós, pagadores de impostos, que uma gestão comete e a outra passa a ser conivente, é aquela transferência de responsabilidade. Cada um com o seu cada um. Mas no caso do gestor, o cada um meu passa a ser seu quando você assumiu a prefeitura. Exatamente. Né? E aí passar para o servidor para a gente encerrar esse assunto também, Rudy, eu vou pedir, a gente pede para os servidores que têm as ações para terem paciência. Todos os advogados que trabalham com essas ações 2%, não é só o nosso advogado, o Edson e o Thiago, correto? Mas tem vários outros advogados aí, exemplo, doutora Cláudia Inocente, esposa do Dr. Manuel Bom Despacho, Dr. Luiz Iori, Dr. Marco Aurélio Fagundes, são todos advogados sérios que estão empenhados em resolver o problema dos seus clientes. Até porque eles vão ganhar sobre Exatamente. Isso, né? Então, muitas vezes as ações demoram, mas a demora é por conta da sobrecarga que tem no judiciário. Então, todas as ações elas estão tramitando normalmente. A prova é que existe já esse passivo aí essa dívida de mais de 60 milhões para pagar o ano que vem. É a prova que as ações estão andando. Caso a prefeitura venha a tentar alguma manobra para não pagar esses precatórios o ano que vem, nós já sentamos com o Dr. Tiago e pedimos para ele tentar reunir esses outros advogados que têm ações contra a prefeitura para a gente, em bloco, definir qual é a ação que vai ser tomada. Porque o município ele não pode se eximir de pagar uma conta legítima que é direito do servidor público. Tem dinheiro, não tem dinheiro? Infelizmente, não é o problema meu. Se o município de Sinop, esquecendo o gestor A, B ou C, se a empresa prefeitura tivesse se preparado, tivesse sido séria lá atrás, a gente não estava tendo esse problema hoje. Só para finalizar de vez,
Esta lei do 2% ela foi abolida, ou no caso ela foi revista, na gestão de Juarez Costa, né? Isso, na gestão de Juarez Costa, se não me engano, em 2012 ela foi revogada. Então ela teve a sua eficácia de 2001 a 2012, por 11 anos. Servidores que entrou após isso não tem esse direito. Quem entrou após 2012 não tem esse direito. Apesar da gente ter relatos de que o departamento jurídico da prefeitura não se defendeu e servidor que entrou em 2015 teve sentença já dizendo que tinha direito. Então aí eu falo para ti o tamanho da desorganização jurídica que vinha ou que vem o município de Sinop. Então não existe preocupação com o futuro, com o bem-estar da empresa, prefeitura a médio e longo prazo. Muito bem, gente. Dia 21 teremos a reunião, a gente vai fazer a matéria lá, vamos tirar as imagens no próximo sábado, né? Não no próximo sábado, dia 24, a gente vai trazer a matéria sobre essa reunião do dia 21. De repente a gente faz uma live lá no dia 21, vamos ver conforme o presidente assim entender, mas com certeza no próximo sábado teremos aqui a matéria sobre essa reunião com a Câmara Municipal para discutir essa questão dos 2%. Senhor presidente, exames de pele na sede recreativa do sindicato até às 11 horas, começou às 9, e regras para convidados, somente serão aceitos convidados na sede recreativa com a presença do servidor filiado. Convidados pagam 10% cada e devem ter o exame médico ou podem fazer lá e pagam R$10, né? Crianças convidadas pagam a partir de 5 anos. Então, toda criança, 6 anos já paga, ninguém ainda não paga, as declarações. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos que acompanharam e a gente está à disposição de todos vocês aqui no sindicato, em horário de atendimento nosso do meio-dia às 18 horas, para estar esclarecendo qualquer dúvida. Quanto à questão das ações dos 2% da URV, os nossos advogados eles estão acompanhando e estão dando o máximo para fazer as coisas andarem. Agora, boa parte vai cair na responsabilidade da prefeita Rosana, da administração de Sinop, para cumprir com a parte dela, que é a questão do pagamento do que deve para o servidor público, correto? Um abraço a todos, tenham todos um ótimo sábado, um ótimo domingo. Quem quiser ir lá fazer o exame de pele na piscina do sindicato ainda dá tempo, fica até às 11 horas, correto? E está lá para ser usado pelo servidor público. A sede recreativa Em breve com piscina de crianças. Em breve com piscina de crianças. A gente essa semana vai estar fazendo o orçamento para mudar, fazer uma mudança no nosso parque aquático lá e está fazendo uma piscina maior, uma piscina infantil, com uma profundidade bem rasa, para não estar dando risco para os filhos dos associados que vão participar lá com a gente. E não é promessa de político, viu? Não vai sair a obra, né? Tem obras aqui no Brasil que não, a gente viu aquela lá de Minas Gerais, que era de, não sei se o senhor viu, da ministra Damares, 5 milhões começou a obra, já está em 28, a obra ainda mala. Sai do lugar, né? Sai do lugar. Não, mas a nossa vai sair, a nossa não é promessa, não, é compromisso, ela vai sair. E com o dinheiro do servidor, né? Porque o sindicato ele é mantido com o dinheiro do servidor filiado. Até quem quiser se filiar, a gente também está à disposição aqui. Se precisar de levar, a gente leva a ficha de filiação no local de trabalho também, para atender todos os servidores. Nós temos em torno de 2.000 filiados, 2.000 e pouquinho, e tem mais de 1.000 que não são filiados. Então tem bastante gente que não participa, que acaba tendo os benefícios indiretamente do sindicato, quando tem aumento de salário, aumento de vale alimentação, quando a gente ganha, a gente consegue o benefício para todos, e aí alguns não colaboram com a instituição, mas como a gente vive no... E vale lembrar, presidente, desculpa lhe interromper, dos benefícios. Por exemplo, você quer fazer Unimed, é muito mais barato estando filiado. Tem um monte de comércio que dá desconto, então só os descontos dos mais diversos é muito maior do que aquilo que você comentou aqui com o sindicato, né? Então, tem todas essas vantagens, a gente às vezes não fala. A gente às vezes peca em não divulgar, mas exemplo, a gente tem convênios na área da saúde que dão descontos de até 40%, 50%. Ou seja, às vezes talvez em um procedimento que você faz esse mês, você recebe de volta, você paga a sua contribuição sindical pelos próximos 3 ou 4 meses. Sem contar que tem seguro de vida,
uma vez filiado, já tem o seguro de vida. Ah, ninguém quer, eu também não quero viver, mas esse dia eu caí de moto, né? Né? Porque pode acontecer. Sim, exatamente. Não vou falar do que falar ali, que dá prejuízo ali e tal, vou falar segunda-feira no meu jornal sobre isso. Mas ninguém quer um acidente, ninguém quer morrer, todo mundo quer ficar passamento, é a maioria. Mas não é assim que funciona. Né? Exato. A certeza que nós temos é que um dia a gente vai. Vai. Isso é. Vamos lá, deixa eu só mandar um abraço. Todos os sábados tá fazendo exame de pele, Marli, a Alcina, todos os sábados, das 9 às 11. Todo sábado tá lá. Esses dias a menina não foi no sábado porque ela tinha um plantão, que uma funcionária faltou, mas aí foi transferido para o domingo, mas a gente comunicou aqui. Mas tirando aquela única exceção, todos os sábados das 9 às 11. Exato, todos os sábados. E gratuito para quem é filiado. Exatamente, gratuito. Vamos embora? Vamos embora, só. Né? Presidente, obrigado pela participação mais uma vez. E sábado que vem estaremos de volta. Gente, obrigado pela audiência, por estar acompanhando. Espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas quanto à questão do investimento do Previ Sinop e quanto à questão dos precatórios da Prefeitura, que está tirando o sono da gente aqui, o que vai acontecer o ano que vem. Mas a gente está correndo atrás para tentar identificar e tentar achar a melhor saída possível. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo sábado, um ótimo domingo e até a semana que vem. Muito bem, galera, um bom final de semana a todos, um ótimo sábado, que Deus esteja na casa de vocês, na família de vocês. Aproveitem muito lá da sede recreativa do servidor, pessoal do Flu Sinop lá. Estou aqui ouvindo, afiado, né? Acho que é o Sérgio. Sérgio está lá com a gente. Parabéns, não posso deixar aqui presente. A equipe, ao Sérgio, que é um servidor de carreira. A gente sempre critica o esporte, quando tem uma condiçãozinha, a gente vê que a equipe é pequena, é coisa, mas a abertura da Copa Marcelinho Boiadeiro foi um sucesso. Ano passado também foi que eu participei, sem nenhum apoio assim maior, né? Tanto que o ano passado não foi sequer o secretário da pasta na abertura da Copa Marcelinho com 1.000 e poucos atletas, mas esse ano foi um sucesso. Parabéns a todos. A gente tem até o nosso quadro lá, Servidor em Ação, que a gente vai entrar nos próximos dias aí com ele. Foi bonito, a gente vê toda a equipe lá trabalhando, todos do esporte, fazendo um trabalho bonito, lá, envolvendo mais de 1.200 cidadãos e cidadãs de Sinop, porque são meninos e meninas, homens e mulheres, que vão estar participando da modalidade esportiva, tem aí os Jogos Olímpicos, e esse é um feito do servidor público. Sem servidor público não tem serviço público. Exato, já dei tchau, mas aproveitando o gancho, realmente vou voltar aqui a comentar. E o pessoal do esporte realmente é um pessoal diferenciado. Se trabalha quando as pessoas não querem trabalhar, ou seja, quando está tendo festa. Então, em período de festa, eles trabalham de segunda a segunda, das 6 da manhã à meia-noite, a 1h do outro dia. Então, acaba extrapolando, não ganha hora extra. Você sabia que o pessoal do esporte não ganha hora extra? Por quê? Porque nunca se pagou, desde quando era secretaria. Mas é um direito ou não? Você ganha hora extra não, porque é o acordo que tem. Nós trabalhamos igual os condenados e vocês levam o nome. Então tá mais bom. ou menos isso. Não ganha hora extra. Não ganhavam diária para levar a viagem os atletas deles. Tinham que estar... Porque ia o ônibus, ficava em alojamento da escola, porque atleta de escolinha de prefeitura é assim. Não fica no hotel lá. Não. Mas cada escola é bom. Problema da escola. Então não ganhavam diária. Então é um pessoal Mas que a gente diária tem é justo, é um pessoal que a gente tem que respeitar e tirar o chapéu para eles, porque se trabalha. Quando se fala, vai organizar Jogos Olímpicos, quem faz? É aquela equipe restrita ali, é meia dúzia de pessoas, e não passa muito disso não, viu? É uma sala, a Secretaria de Departamento de Esporte é uma sala. Então não passa de meia dúzia, de 8, 10 pessoas chutando alto para sobrar. E eles têm que se desdobrar para realizar os eventos. Então estão de parabéns a equipe toda. E a gente tem aquela questão que envolve basicamente todos eles, que é o educador social, que vai ser resolvida, se Deus quiser, se a prefeita realmente não voltar atrás do que foi combinado. Eu acho que essa semana já deve ir para a Câmara o projeto para regularizar a situação financeira desses meninos do esporte que trabalham muito para atender a população do Sinop. Muito bem, gente. Um grande abraço, um ótimo sábado. Parabéns a todos que nos acompanharam. Muito obrigado. A gente agradece. Sábado que vem, dia 24,
a 21ª edição do Jornal do Servidor, que está cada dia melhor para você. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. E o pior é que o povo trabalha mesmo. Falam mal deles. Não, foi coisa linda. Ó, no ano passado, no ano passado,